Olá pessoal, vamos aí para a nossa parte 3, Elementos de Geometria de São Gabriel. A gente está então aqui estudando pelo livro do João Lucas Barbosa, Elementos de Geometria. Proposição 6.3. Sejam M, N, 1 e 2, como na figura 6.1. Vamos lá, cadê a figura? Está aqui em cima. Então tem lá M, N, o ângulo denotado como 1 e o ângulo denotado como 2. Se o ângulo 1 é congruente ao ângulo 2, então as retas MN são paralelas. Vamos olhar aqui então. Está dizendo que se esse ângulo tem a mesma medida desse ângulo, M e N são paralelas. Será? Bom, ele está afirmando. É uma proposição. Então a gente precisa fazer o quê? Provar essa proposição. Bom, vamos lá. De fato, se M interceptasse N em algum ponto P, ou seja, se elas não forem paralelas, se elas se interceptarem em algum ponto P, seja para o lado direito, seja para o lado esquerdo, como representado na figura seguinte, formaríamos um triângulo. Vamos ver essa figura seguinte que ele está dizendo aí. Olha lá. Aqui um P à direita, aqui um P à esquerda. Nesse triângulo, 1 é ângulo externo. Aqui o 1 é ângulo externo desse triângulo. E 2 é um ângulo interno não adjacente. Ou seja, a gente já não viu lá atrás que esse ângulo externo aqui é maior que esse e que esse interno, os internos não adjacentes? Bom, se esse 1 é maior que esse 2, eles não são iguais. Logo, eles têm que ser diferentes. Certo? Pelo teorema do ângulo externo, teríamos que ângulo 1 e ângulo 2 são diferentes. Não são congruentes. O que contradiz a nossa hipótese. A gente está dando que os dois sejam iguais. Bom, se os dois são iguais, e se encontram, aconteceria uma coisa. A gente vê que essa coisa não pode acontecer. Pelas consequências dela, contradizem a nossa hipótese. Então, fura que eles são diferentes. Portanto, M e N não se intersectam. Entenderam por quê? Então a gente pode ter aqui duas paralelas, supondo que elas se encontrassem aqui em algum lugar, esse ângulo é diferente desse, é maior que esse. Se é maior, não é igual, e aí contradiz o que a gente está supondo, tá bom? Então esse é a nossa proposição 6.3. Vamos lá, dar mais uma lidinha aqui, ó. Quando as retas são cortadas por um transversal, formam-se 8 ângulos, como indicado na figura abaixo. Olha lá, duas paralelas, uma transversal. E aí ele quer que a gente identifique o que? Os ângulos correspondentes. O 1 é correspondente ao 2, o 3 é correspondente ao 4, o 5 é correspondente ao 6 e o 7 é correspondente ao 8. Ou seja, cada ângulo daqui tem o ângulo com o nome do seu sucessor, né? O 1 por 2, o 3 por 4, o 5 por 6, como correspondente. Ao mesmo tempo, nós temos que 1 e 7 são opostos pelo vértice. 5 e 3, opostos pelo vértice. Isso acontece aqui em cima e acontece aqui embaixo. Logo, 1 é congruente tanto com o 7, oposto pelo vértice, quanto com o 2 correspondente, que por sua vez é congruente ao 8. Então, o ângulo 1, 2, 7 e 8 têm a mesma medida. Da mesma forma, o ângulo 3, 4, 5 e 6 têm a mesma medida. Ok? Então, tá aqui as observações, né? Por serem opostos pelo vértice. Como consequência, 1 congruente a 2, então todos os outros pares de ângulos correspondentes serão congruentes. Além disso, temos que o ângulo 3 mais o ângulo 2, a medida dele somada é igual a 180. Inversamente, se 3 mais 2 é igual a 180, então 1
congruente ao 2. Essas observações permitem reescrever a proposição 6.3 de duas maneiras distintas. Olha lá. Se, ao cortarmos duas retas com uma transversal obtivermos 3 mais 2 igual a 180, ângulo 3 e ângulo 2, a medida deles igual a 180, então as retas são paralelas. Proposição 6.3b. Se ao cortarmos duas retas com uma transversal, os ângulos correspondentes forem congruentes, então as retas são paralelas. Veja, a gente até comentou lá no fórum, né? Elas no fundo tem a mesma coisa, mas o caminho, o que ela está dizendo é diferente. A primeira fala que se você cortar as retas com uma transversal e obtivermos esses ângulos, né? Vamos olhar o 3 e o 2, onde é que ele está. Aqui, 3 e 2, 3 e 2. Se 3 e 2 forem complementares, então elas são paralelas. Né? Por quê? Porque 3 correspondente ao 4, esses dois aqui são suplementares, assim como 1 e 3. Né? O 3 é congruente ao 4, certo? Vamos voltar aqui. Bom, o mesmo vale inversamente, 3 e 2 igual a 180, então 1 congruente a 2. Na 6.3b, se ao cortarmos duas retas com uma transversal, os ângulos correspondentes forem congruentes, então as retas são paralelas. Novamente, está aqui a mesma ideia, mas o que está dizendo é diferente. A gente pode ir trabalhando elas, chegar no mesmo local, mas o que está escrito é diferente. Tá? Uma fala aqui de correspondentes, outros de complementares, né, sendo um corte da reta, outro na outra parte. Vamos dar uma olhadinha. O axioma 5 permite-nos mostrar que a inversa dessa proposição é também verdadeira. 6.4. Se duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, então os ângulos correspondentes são congruentes. Olha lá. Duas paralelas cortadas por uma transversal. M e M' cortadas por N. Se elas são paralelas, os ângulos correspondentes são congruentes. Veja, tá a reta e a consequência com os ângulos. Em cima falava o quê? Se acontecesse aquilo com os ângulos, a consequência era que a reta seria paralela. Vamos olhar essa prova. Seja M e M' duas retas paralelas. Então, está sendo dado enquanto hipótese. E seja N uma reta transversal, né, que corta M e M' nos pontos A e B, respectivamente. Olha lá o A e B. Considere uma reta M duas linhas, passando pelo ponto A e formando com a transversal 4 ângulos congruentes aos 4 ângulos correspondentes formados pela reta M', com a mesma transversal. Certo? Então, é de novo aquela situação, né? Imaginar uma coisa que a gente já sabe que não vai acontecer, ou que a gente vai mostrar que é coincidente, mas essa construção é que nos permite dizer que não tem como acontecer isso de outra forma que não seja aquela que já está posta. De acordo com a proposição anterior, M' e M' são paralelas. Por quê? Bom, se todos os ângulos são correspondentes, né, os correspondentes são congruentes, melhor dizendo, corrigindo a fala. De acordo com a proposição 6.1 e, vamos puxar aqui, o axioma 5, M e M' são coincidentes. Por quê? Porque as duas passam no mesmo ponto e são paralelas àquela primeira reta, né? Portanto, M forma ângulos com a reta N congruentes aos correspondentes formados por M', com a reta N. Vamos agora apresentar duas consequências importantes. Bom, antes de ir para a consequência, vamos lá. Você tem duas retas paralelas, uma transversal, ponto A e B. Bom, supondo que tivesse uma outra reta
que tivesse esses ângulos correspondentes passando naquele ponto A, supondo que ela não é paralela, né? Supondo, vamos dizer assim, a gente não sabe se ela é paralela, mas os ângulos são todos de mesma medida. O que a gente vai perceber que assim, se os ângulos são todos de mesma medida, então ela é paralela. Mas como que a gente pode ter duas paralelas que passam por um mesmo ponto, paralela a uma reta primeira? Fura nosso axioma 5, que falava da unicidade, lembra disso? Então por aí elas são coincidentes. Ok, pessoal? Então vamos fazer uma interrupção, a gente vai para o outro vídeo.